Vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre liderança. Para a gente começar esse bate-papo interessante, eu quero te fazer uma pergunta. Para você, quem foi o maior líder de todos os tempos? Pensou? Aposto que a sua resposta foi igual à minha. O maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo. 95% das pessoas respondem isso e é extremamente verdade. E aí a gente tem que tentar entender por que Jesus Cristo foi o maior líder de todos os tempos e continuará sendo enquanto existir vida nesse planeta chamado Terra. Um dos detalhes que Jesus Cristo foi o grande líder de todos os tempos é o seguinte: é porque antes de ser líder, Jesus Cristo era servidor. Ou seja, se você quiser ser um grande líder, você tem que servir primeiro, para depois que as pessoas sigam você ou sirvam você, ok? Para a gente entender melhor isso, é legal a gente saber a diferença entre autoridade e poder. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa de sua influência pessoal. Então, autoridade aqui não está querendo dizer que você seja autoritário, né? Mas autoridade aqui está querendo que você tenha influência sobre as pessoas de tal modo que elas façam coisas que você quer, que seja bom para você e para a empresa, se for uma liderança empresarial, por livre e espontânea vontade, né? Sem aquela velha frase da livre e espontânea pressão, né? Que é muito usada aí nos dias de hoje. E aí, como é que é a definição de poder? Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, né? Então, poder é quando você força alguém a fazer alguma coisa para você. E aí, geralmente, o resultado não é bom, não é legal. Então, uma das principais características também de um bom líder é usar da autoridade. Mas lembre-se, não é autoridade pensando como que a pessoa autoritária, né? A liderança usando autoridade é você ser exemplo, né? Que é uma das grandes dádivas aí de todos os líderes. Bom, então agora aqui eu quero falar para vocês também algumas características que tornam uma pessoa um líder que deve ser seguido, né? O primeiro passo para ser um bom líder é honestidade. As pessoas tendem a confiar muito mais numa pessoa que é honesta do que uma pessoa que é desonesta. E a pessoa que é desonesta pode ser que por um tempo ela consiga liderar, mas não vai durar muito tempo, né? Até que os seus liderados descubram que você foi desonesto em alguma situação e aí eles irão perder a admiração por você e não irão mais seguir todos os seus passos. O segundo item é bom exemplo. Você tem que ser exemplo para os seus liderados, né? Eu costumo dizer que o líder, ele é aquele que chega primeiro e sai por último. Por quê? Ele quer dar exemplo, ele tem que ser exemplo para ser bem seguido. O outro item também, ele tem que ter muito cuidado, né? Um exemplo que eu gosto de aplicar assim nessa questão de cuidado é o seguinte: você jamais deve chamar a atenção de um liderado seu em meio ao público, né? Isso deve ser feito em um ambiente específico, um ambiente que esteja só você e a pessoa, né? Pelo contrário, você deve sim elogiar ele no meio das pessoas, né? Para que isso sirva de autoestima para ele. O líder também tem que ser compromissado, tem que ter compromisso, né? Tem que vestir a camisa daquela causa que ele está liderando. O líder também deve ser um bom ouvinte. Isso faz toda a diferença, porque na maioria das vezes as pessoas elas só querem ser ouvidas, né? E elas não recebem essa oportunidade, a maioria dos líderes. Então o que acontece? Às vezes a pessoa que é liderada, dependendo da instituição, ela sabe mais detalhes daquela empresa do que o próprio dono. Por quê? Porque ela está ali no dia a dia, né? Então ela quer compartilhar o que está dando certo e o que não está dando certo. E aí o cara vai e não ouve, ou seja, então ele está perdendo uma grande oportunidade. Um outro fato também que é interessante é você conquistar a confiança das pessoas, né? Como que você conquista a confiança das pessoas?
sendo leal, dando exemplo, ouvindo e todas essas outras coisas que eu já compartilhei aqui com vocês. Você deve tratar as pessoas com respeito máximo, né? Jamais denegrir a imagem de alguém, né? Ser exemplo realmente. Você também deve encorajar as pessoas, né? Você, ao chamar a atenção de alguém, por exemplo, você não pode chamar a atenção partindo para o lado pessoal, né? Você tem que chamar a atenção baseando-se em um comportamento daquela pessoa que você acha que não foi legal, que não deu o resultado esperado. Você tem que ter atitude positiva, né? Tudo que a nossa mente pensa e acredita, ela almeja para nós próprios, né? Então você tem que ter atitude positiva mentalmente, porque isso irá trazer bons frutos para você. E, para a gente fechar, você tem que gostar das pessoas, gostar muito das pessoas. Antigamente, o que mandava mais nas grandes empresas e grandes organizações era o poder aquisitivo, né? A pessoa que tinha dinheiro, ela comprava as melhores máquinas, ela comprava os melhores equipamentos, e isso dava resultado, mas isso ficou para trás. Agora, o principal capital que uma empresa pode ter é o capital humano, o capital intelectual, né? O capital pessoal. As pessoas agora estão em primeiro plano, em primeiro lugar, né? Você tem que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, e isso vai fazer com que elas tenham motivação o tempo todo. Para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, eu quero cantar uma musiquinha aqui que eu fiz, um refrãozinho, para você entender melhor o que é ser líder. Quer mudar o rumo do seu negócio? O primeiro passo, defina o propósito. Agora que aprendeu, é só ter esperança e botar em prática a sua liderança. Quer mudar o rumo do seu negócio? O primeiro passo, defina seu propósito. Agora que aprendeu, é só ter esperança e botar em prática a sua liderança.